Jovem, como é que tá? Esse aqui é um complemento desse outro vídeo que eu vou deixar aqui no card acima e aí na descrição, que aqui eu vou apresentar como que a gente faz uma luz neon mais complexa e simula os reflexos dela em volta do ambiente, tá? E no outro vídeo eu havia mostrado só como você faz a luz neon. Aqui é o seguinte, primeiro eu tenho essa imagem aqui, que ela era de dia assim, eu transformei ela à noite pra ficar melhor, né? Eu criei esse clima mais obscuro. Também vou deixar um link aqui no card aqui e aí abaixo de um vídeo onde eu explico como que faz isso aqui. E bora para esse vídeo aqui. Como é que isso aqui vai funcionar? É o seguinte, a primeira coisa, eu vou configurar a parte aqui do neon, né? Primeiro você configura a espessura do pincel. Então, por exemplo, tem um pincel simples aqui de bolinha, eu quero ele mais ou menos dessa espessura assim. Então, vou diminuir só um pouquinho, beleza. E aí, o que é que eu faço? Eu crio uma layer nova, eu vou fazer os traços com a Pen Tool mesmo. Vou pegar, por exemplo, vou marcar essa linha aqui, aí eu quero ele mais ou menos até essa altura aqui, e ele desce para cá. Vou fazer mais ou menos uma coisa assim. Botão direito, Stroke Path, tá? Traçar o caminho, Brush, OK. Antes você tem que definir sua cor aqui. Eu defini que era esse cor de rosa. Antes de deletar esse traçado da Pen Tool, eu vou criar uma nova layer aqui. Vou diminuir só um pouquinho aqui a espessura aqui. E vou fazer branco. Mudei a cor aqui pro branco, né? Botão direito, pega a ferramenta aqui. Stroke Path, Brush, OK. Pronto. Deleto duas vezes aqui. Aí ele sai o traçado da Pen Tool pra mim. Beleza, uma vez eu tendo isso aqui, ó, caso eu desejar, eu posso até mesclar essas duas layers, tá? Mesclei as duas aqui para virar uma só. Eu vou fazer o seguinte, vou vir aqui nesse FX aqui, igual eu mostro no outro vídeo. Vou colocar, por exemplo, um Outer Glow. Eu quero aqui essa cor, um cor de rosa assim, mais pro branco, com opacidade mais intensa, sem ruído, um tamanho mais amplo assim. Então eu quero ele dessa forma. Fazendo isso, tem várias técnicas que você pode utilizar. Eu quero um neon mais forte, eu vou duplicar umas duas vezes. Mesclar de cima com a de baixo. Coloco aqui como modo Soft Light. Vem aqui em Filter, Blur, Gaussian Blur. E vou deixar mais borradão assim, ó. Só para dar um efeito, ó, tá vendo? Só para criar essa atmosfera aí. Aí agora é trabalhar com os detalhes, né? Fazer os ajustes. Por exemplo, o primeiro ajuste seria eu trabalhar nessa inclinação dela aqui. Beleza. Aí o que eu vou fazer? Eu vou agrupar essas duas para eu ter o meu neon em um grupo só. Vou voltar pra cá e vou deixar esse aqui com essa máscara separada, caso eu precisar apagar alguma coisa, mas provavelmente não. Aí agora são os ajustes. Por exemplo, eu crio uma layer nova. Aí você pode pegar, por exemplo, desse mesmo tom do rosa aqui, ó, fazer a mesma coisa. Nessa layer nova, vamos supor, eu vou fazer uma... Clicando com o mouse mesmo, eu faço uma bolinha assim. Aqui no centro eu faço uma bolinha menor, só que branca. Pronto. Ctrl T, achata. Posiciona no lugar que você quer. Eu posso dar uma diminuída. Ctrl J para duplicar. Ctrl T, arrasta para o outro lado. Eu posso achatar mais um pouco para ficar mais coerente ali. Beleza. Agora eu mudo o modo de mesclagem, por exemplo. Aqui eu vou deixar ele em overlay. Aí você pode duplicar algumas vezes. Você tem que testar essas combinações. Esse aqui é um modo um pouco mais avançado, tá? São ajustes mais avançados um pouco. Aqui ele em duas camadas de overlay funciona bem. Você pode ir lá para o topo de tudo e criar mais uma mais clarinha assim, ó, no topo de tudo. Só para fazer um ajustezinho mesmo. Coloque screen, por exemplo. Você tem que fazer os testes. E aí o seguinte, agora é o segredo, um dos principais que você pode fazer. A primeira coisa, vou pegar a cor principal, né, que é esse tom de rosa. E aí a primeira coisa seria, por exemplo, fazer os ajustes aqui nessas quinas. Então, por exemplo, eu teria aqui assim, ó, que começa mais fraco e aí fica mais forte aqui no meio. Eu teria basicamente várias dessas áreas aqui, ó. Aqui, por exemplo, aqui mais fraco um pouco, ó. Aqui nessa quina mais forte, aqui também. E aí depois a gente apaga e faz uns ajustes mais sutis. Aqui no portão, ó. Isso aqui é para ficar realista o volume. Você pode passar uns riscos assim, ó, aqui nos tijolos aqui, ó, nessa parte, aqui no topo das grades. Aí quanto mais bem feito, mais caprichado você fizer, melhor vai ficar, né? Aí aqui, por exemplo, você pode utilizar fazendo, caso você não quiser fazer, né, cada uma dessas cerquinhas, que seria o ideal, faz um espaçamento maior, diminui a opacidade aqui do pincel e faz numa área maior assim, ó, mais ampla. Mas aqui vai precisar, ó. A gente faz aqui na base, faz um pouco aqui. E aqui precisa, ó. Beleza. Estando dessa forma aqui, aí tem algumas manhas que a gente pode utilizar. Por exemplo, aqui alguns segredos. Você pode pintar aqui assim, ó, fazendo toda nessa área assim, invadindo a rua aqui um pouco.
E aí a gente utiliza, por exemplo, aqui ó, um filtro de blur de gaussiano, bem suave, tá? Ou se não, a gente utiliza esse aqui que fica melhor, filter blur, como ela tá indo pro centro, a gente pode utilizar radial blur, por exemplo. Coloca aqui zoom e deixa aqui uns 8%, você vai ter que testar, deixa bem no centro aqui mesmo, só dá um OK. Ela vai fazer um movimento para mim. E agora o modo de mesclagem a gente troca, você experimenta soft light, overlay, screen, qualquer coisa você comba, 2, 3, uma em cima da outra. Ó, por exemplo, com o soft light, ó como é que ficou. Aí eu posso usar 2 de soft light, ou uma de soft light e uma de screen, por exemplo. Reforço mais aquele filtro, coloco um filtro de Gaussian Blur, por exemplo, e diminuo essa intensidade. Olha lá, já tá bem mais realística, já dá o reflexo ali no portão. Aí, por exemplo, somando essa daqui precisa de um ajuste, ó. Então você vem aqui e ajusta, eu posso achatar isso aqui, posiciono ele de novo, posso diminuir um pouco a intensidade, voltar nessas daqui de baixo, ó, achatei elas mais aqui. E aí uma coisa legal que você pode fazer, que mescla isso aqui tudo, é usar um mapa de gradiente. Então, por exemplo, posso vir aqui, Gradient Map, e aí eu utilizo, aqui são as cores mais pretas, né, mais escuras, e aqui as cores mais claras. Nas cores mais escuras vai ser um tom de roxo assim, e nas cores mais claras um tom de rosa, assim, bem vivo mesmo, ó. E aqui no meio tom, eu posso definir um rosa mais puxado pra cá, assim, ou até um tom de azul, que funciona muito bem, ó. Esse rosa aqui eu vou deixar um pouco mais claro. Isso aqui funciona o seguinte, aqui tom mais escuro, aqui mais perto da base, o primeiro tom, tá? Aqui o meio tom mais perto dessa área aqui do meio. Aqui o tom de meio tom médio, né, mais pro escuro, é daqui pra baixo, tá? Funciona bem, vou deixar até um rosa assim. Aqui um tom mais ou menos nessa região, que vai funcionar melhor. E aqui tem que ser um tom no brilho no máximo aqui, senão, olha lá, ó, você arrebenta o brilho ali e quebra a ideia, tá? Então definindo isso aqui, ó, tanto que isso aqui pronto, você pode vir aqui, mudar os modos de mesclagem, testar vários diferentes. Você pode diminuir a opacidade, testar 2, 3... Isso aqui é um método mais avançado mesmo de composição, tá? Mas através disso aqui você consegue fazer uns efeitos de neon bem legais. E aí a dica final seria, por exemplo, eu posso criar uma layer de ajuste aqui e trabalhar, por exemplo, com brilho e contraste, ou se não com curvas. Eu vou trabalhar com curvas. E aí eu posso pegar essa mãozinha aqui do meu painel de curvas e vir em partes específicas, por exemplo, vim aqui nessa área da cerca e eu dou uma clareada. Eu vou puxar isso aqui bastante. Posso puxar esse aqui para cima também, ó. Puxa aqui para cima. Vem aqui nessas áreas de sombra e dou uma escurecida. Ó, agora deu um contraste bem forte. Beleza, tendo isso, olha só o que é que eu tenho. Venho aqui na máscara, pego aqui meu pincel preto e apago em áreas onde está estourando demais, ó. Então, por exemplo, aqui no meio eu posso apagar. Aqui nessa parte aqui eu posso apagar. Aqui nessas áreas de sombra eu posso recuperar um pouco. Ó. Aqui nessa luz, ó. E aí você apaga em determinadas partes, olha só o antes e depois. E aí desejando você vem aqui dar uma tirada na opacidade aqui dessa layer para dar uma suavizada no efeito. Olha, agora tá bem mais legal. Aí você pode fazer um reajuste se precisar, dependendo se você tá achando que alguma tá com brilho muito forte, aí você tira. Isso aí não tem erro não. Mas é nesse caminho, tá? Assim você consegue fazer ajustes bem complexos e bem avançados mesmo. Então é basicamente isso. Aí você pode fazer mais ajustes, pintar mais de cor de rosa em determinadas partes, deixa a opacidade baixa, cria uma layer nova e pinta, por exemplo, mais aqui de rosa, assim, aí onde você desejar, né? Aí varia aí de cada cor, cada composição que você fizer, você consegue chegar em resultados bem originais e com um aspecto muito doido, tá? É basicamente nesse caminho. Essa aqui é uma aula mais complexa, um pouco mais avançada. Então, se você for iniciante, vai com calma, vê as 2 aulas que eu deixei no card e aqui na descrição e busca seguir os meus passos aqui direitinho, você vai chegar nesse resultado melhor aqui. Aqui para o YouTube é uma aula mais simples, então uma aula mais complexa, mais explicada, por exemplo, de 1 hora de duração explicando passo a passo isso aqui, você encontra no meu curso. Então, desejando ser meu aluno, o link tá aí na descrição. Agradeço demais, espero que tenha sido útil, esclarecido algumas dúvidas aí de como você faz alguns ajustes de neon mais profissional. Lógico que aqui eu fiz em 10, 15 minutos só para apresentar para vocês. Isso aqui é uma coisa que você desejando fazer bem feito profissional, leva aí uma meia hora, 40 minutos, faria em cada nuance da cerquinha, em cada grade. Mas é basicamente isso. Valeu demais, sucesso!